pessoal, tudo bem com todos vocês? Estamos aqui no canal do Vale Concurso, professora Angélica do lado de cá. Você aí do outro lado, com destino à aprovação na GCM de Duque de Caxias, né, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, né? Estamos aqui então com mais um evento muito bacana, esse nosso evento considerado, né, Vale Tudo aí, onde nós vamos tratar de apostas finais. Fazer uma revisão rápida aqui do conteúdo de língua portuguesa para te auxiliar com destino à sua aprovação. Então, a sua prova já está batendo a porta, já será esse final de semana e nós estamos aqui com todo o comprometimento do universo com você, sim? Estamos aqui para um evento muito bacana. São apostas finais, como eu disse, né? Vamos fazer uma revisão de língua portuguesa aqui para que a gente seja bem sucedido aí nas questões da nossa prova que acontecerá, então, nesse final de semana. Vamos lá, então? Vou colocar aqui para você no slide. Estamos, então, diante do nosso Vale Tudo de Língua Portuguesa, né? E vamos seguir. Olha só o que nós temos aqui, ó. Vamos seguir aqui, que eu já vou trazer o conteúdo na tela para você. Olha só. O que é que nós vamos entender aqui, então? Poderia eu, né, fazer uma coisa bem diferente, trazer questões aqui da banca examinadora, enfim, para você poder falar assim, nossa, vai cair essa questão aqui, vai cair essa questão, vai cair essa questão. Português é impossível de fazermos isso aqui, tá? Em cenário, né, em cenário real aí antes da prova. Então, eu preferi fazer um revisional muito bacana para você e com você aqui no canal do Vale Concursos, tá? Para que o nosso aproveitamento seja muito maior, beleza? Então, vamos seguir aqui com a nossa revisão. Olha só. Você já sabe que interpretação e compreensão de texto é questão de toda a prova de concurso público para você. Eu até comparo a interpretação e a compreensão textual como a morte. A única certeza que nós temos enquanto vida é a morte, né? Pois é, então, mas a gente não fica pensando nela. Claro que nós temos muita coisa para viver, né? Nós temos concurso público aí a ser aprovado, né? Nossa carreira, nossa profissão, enfim. Nós não pensamos nela, mas é a única certeza que nós precisamos ter enquanto vida, não é isso? E em cenário de prova, a única certeza que nós temos enquanto cenário de prova é aqui, ó. Interpretação e compreensão textual. Faço até uma alusão, né? Uma comparação e uma referência à morte enquanto vida, né? Então, interpretação e compreensão textual para a gente é cenário de prova. Quando eu coloco aqui para você poder prestar atenção que há uma diferença entre compreender e interpretar, tá? E falo com você para observar essa diferença, é por quê? Porque tem questões do texto, tem questões de interpretação de texto que vão te fazer compreender. Quando te faz compreender, a resposta está visível para você lá na linha do texto. Agora, quando te faz interpretar, não. Quando te faz interpretar, você tem que ler, entender o que está pedindo ali e tentar gabaritar a questão da sua prova. Então, preste muita atenção e já vou te dar um bizu frenético, tá? Com relação aqui a esse tópico 1 de interpretação e compreensão textual, já vou te dar um bizu frenético seguinte. Pegou sua prova lá no domingo para poder fazer? Esquece o texto no primeiro momento, presta atenção no que eu vou dizer para você. Esqueça o texto no primeiro momento e já vai direto na questão de número 1. Tenta responder a questão de número 1. Ah, pessoal, mas você está ficando doida? Como é que eu vou responder uma questão de um texto se eu não fizer a leitura do texto antes? Calma. Tem bancas examinadoras, eu acredito muito que às vezes isso pode acontecer com você. Tem bancas examinadoras que trazem um fragmento do texto lá no enunciado da questão. Então, para que você... E vai te pedir lá na alternativa algo sobre aquele fragmento do texto. Então, para que você vai ler um texto no primeiro momento? Porque às vezes, lá na questão de número 1, esqueceu o texto, eu vou direto na questão de número 1, no primeiro momento. O que acontece? Às vezes, na questão de número 1 ali, tem o fragmento, igual a professora Angélica acabou de dizer para você. Tem um fragmentozinho ali, para você poder analisar de acordo com aquele fragmento. Beleza, não precisei ler o texto e vou conseguir resolver a questão de número 1. Aí, eu pulo para a questão de número 2. Quando eu pular para a questão de número 2, opa, deixa eu ver aqui, vou ler o enunciado aqui. Ah, aqui na questão de número 2 não teve nada aqui não, eu vou ter que ler o texto. Aí sim, você volta e faz a leitura do texto. Tá vendo? Você ganha tempo. E nós, em cenário de prova, diante da disciplina de língua portuguesa, precisamos ganhar tempo.
Não é verdade? Porque vai chegar uma questão ou outra que você vai agarrar ali. Então, vamos precisar ganhar tempo. Vamos ganhar tempo? Vamos. O que a gente vai fazer? Não vai ler o texto no primeiro momento. Já vamos direto na questão de número 1. Ah, eu consegui resolver a questão de número 1 aqui. Beleza. Parte, então, para a questão de número 2. Ah, eu consegui resolver a questão de número 2 aqui. Ótimo. Então, agora você parte para a questão de número 3. Às vezes, é lá na terceira, quarta questão que você vai precisar fazer leitura do texto. Olha só. E você ganhou tempo resolvendo as outras questões ali. Combinado? Então, preste atenção no bizu aqui, aplica ele em prova que você vai ver como é que vai ficar. Beleza? Você vai adiantar bem o processo aí com língua portuguesa, tá? Ok. Agora, saiu de interpretação e compreensão, nós temos o cenário pontuação aqui, que é questão de prova para a gente. Eu digo para você o seguinte: na minha vertente, tudo que foi trazido nesse certame é questão de prova para você, porque a banca examinadora deixou um monte de coisa sem cobrar. Né, cobrou apenas algumas coisas no cenário língua portuguesa, ainda ficou um monte de coisa para trás ainda. Então, o que acontece? São apostas minhas, tá? Minha aí, né, com relação ao que vai acontecer em prova para você. Então, eu acredito que vai trazer o que foi cobrado na íntegra. E aí, o que acontece? Esse cenário de pontuação é uma aposta minha de prova para você, tá? Pode cair? Pode não cair? Sim, mas de acordo com o que eu vejo, né, o que a gente vê no cenário atual de concurso público, pontuação é uma aposta de prova. Então, vamos entender aqui um cenário de pontuação. Lembrando que aqui nós estamos diante de apostas finais e bizus com relação a isso, né, macetinho com relação a isso, para que a gente consiga gabaritar lá na questão da prova, né? Então, o que a gente entende? Pontuação, nós temos um cenário gigante dos sinais de pontuação. Só que há uma grande possibilidade de prova para você nesse sinal de pontuação aqui, olha, na vírgula, tá? Então, o que eu trouxe para você? Que a vírgula, ela tem uma maior ocorrência em prova, claro, e nós temos que prestar atenção a ela, lógico, tá? Lógico. Vou te explicar uma coisa, olha. Existem 3 vertentes de prova no cenário de pontuação, estou dizendo no sentido geral, tá? De concursos públicos, olha só. A primeira vertente é cobrar lá, né, para você poder marcar a alternativa que está correta ou está incorreta com relação ao uso do sinal de pontuação, aos sinais de pontuação. Aí, em cada alternativa, traz um sinal. Na letra A, traz vírgula. Na letra B, traz ponto e vírgula. Na letra C, traz travessão. Na letra D, traz 2 pontos. E assim vai, para você avaliar onde está correto ou incorreto. Isso é uma possibilidade. Segunda possibilidade de prova para você é trazer lá assim uma questão só de vírgula. Olha só de vírgula, tá? Para você poder analisar onde está correto ou incorreto com relação àquele sinal ali. Beleza, ao sinal da vírgula. Uma terceira situação seria, né, um ponto lá, um sinal de pontuação usado em um contexto lá dentro do enunciado e na alternativa te pedir ali um sinal de pontuação que você pode trocar aquele que está no enunciado pelo que está na alternativa, sem haver prejuízo de sentido. Então, nós estamos diante de 3 possibilidades que você já pode ir preparado para isso em questão de prova, tá? Agora, o que eu quero trazer aqui no nosso Vale Tudo para você, né, que vai fazer essa prova nesse final de semana de Duque de Caxias, o que acontece? O que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: a vírgula, ela tem maior ocorrência em cenário de prova. E nós precisamos atentar a algumas coisas com relação a ela, que se cair em prova para você, né, que às vezes a banca examinadora traz, e eu coloquei aqui, tá, os 2 exemplos, a situação da vírgula. Então, se você não lembra sobre sinal de pontuação, tem dificuldade, volta, estuda o sinal de pontuação, que ainda dá tempo, tá? Estuda o sinalzinho de pontuação e os sinais de pontuação, o assunto pontuação, para você poder conseguir gabaritar a questão de prova nesse final de semana. Aí eu trouxe 2 eventualidades com relação ao uso da vírgula, já sabendo que ela tem, né, a maior ocorrência em cenário de prova, eu trouxe 2 coisas com relação a ela que são muito importantes. Olha só. Primeiro exemplo, olha, Maria lava e Joana passa. Esse exemplo daqui. Olha aí o que a gente tem. Angélica, eu nunca estudei em cenário nenhum, não me recordo na vida de poder visualizar uma conjunção antes da conjunção e aqui de forma correta. Olha só, eu nunca visualizei isso. Está certo isso, professora? A vírgula aqui antes da conjunção e, ela está correta? Eu vou dizer para você que sim.
Nossa, professora, mas eu aprendi a vida inteira que não se usa vírgula antes da conjunção e. E a senhora vem aqui agora e fala que está correto? Pois é, que está correto. Eu falo, sabe por quê? Presta atenção no exemplo que a gente tem. Maria lava. Joana passa. Por que que a vírgula está corretíssima aqui antes da conjunção e? Porque antes da vírgula aqui, eu tive um sujeito e um verbo. Olha só. E depois da conjunção e aqui, eu tive outro sujeito e outro verbo. Olha só. Então, o que que acontece aqui? Eu não estou diante de sujeitos e um sujeito só e duas ações. Eu não estou diante de dois sujeitos e uma ação. Eu estou diante de um sujeito e uma ação, logo depois vem a vírgula e a conjunção e depois outro sujeito e outra ação. Nesta situação daqui, olha só, a vírgula é obrigatória antes da conjunção e. Por quê? Porque antes da conjunção e teve um praticante de ação e uma ação que é, né, diferente do que está depois da conjunção e, tá? Aí você me pergunta assim: "Mas se fosse assim, Maria lava e passa?" Não teria vírgula. Por quê? Porque Maria é um sujeito só e está praticando duas ações com a conjunção e ali. Aqui não. Aqui você teve um sujeito e uma ação, a conjunção e logo depois dela outro sujeito e outra ação. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Então nós estamos diante desse cenário aqui que você está visualizando. Beleza, outra coisa, outra pegadinha de prova, outro exemplo cabulosíssimo para você, que se acontecer em prova, você não vai errar de jeito nenhum. É esse aqui, olha. Ele disse a verdade, vírgula, contudo, ela, vírgula, não. Essa vírgula aqui, para muitas pessoas, muitos candidatos, essa vírgula aqui acontece de forma inadequada. Professora Angélica, está errada. Essa vírgula aí depois do ela. Está errada? Está errada? De fato, não está errada. Por que que não está errada? Né? A vírgula aí após o pronome ela. Porque essa vírgula está suprimindo essa palavrinha que foi dita aqui anteriormente. Olha só. Então, para evitar repetição, em razão da norma culta, eu posso usar a vírgula. Né? Para evitar repetição, eu posso usar a vírgula para suprimir, para esconder uma palavra que foi dita ou vista ali escrita anteriormente. Olha só. Então, o que que acontece? Eu tenho ali, ele disse a verdade, vírgula, contudo, ela disse não. Aqui era para ter, né? No lugar da vírgula aqui, era para ter a palavrinha disse, olha. Ele disse a verdade, ainda assim, né? Contudo, ela disse não para ele. Então, no lugar da palavrinha disse, que nós já visualizamos escrita anteriormente, eu usei a vírgula. A vírgula para esconder algo que já foi visto anteriormente. Tem até uma figura de linguagem, né, que acontece nesse caso, que é a zeugma. Olha só. Então, o que que acontece? Nós estamos usando um sinal de pontuação, no caso a vírgula, para esconder uma palavra que já foi vista anteriormente, tá vendo? Em razão de norma culta, tá? Então, nós temos aqui essa situação com relação ao uso da vírgula. Detalhe, não se encerra aqui. Você estudou o sinal de pontuação, ou sinais de pontuação. Você estudou com a nossa equipe aqui. Você viu o conteúdo de língua portuguesa comigo, lá na plataforma do Vale. Então, agora é hora de aplicar. E eu espero que você, né, esteja totalmente preparada aí, para poder gabaritar uma questão de pontuação, se ela acontecer em prova para você. Beleza? Vamos revisar mais um assunto? Olha só, a acentuação gráfica agora, na minha visualização, de acordo com o que eu aposto, né, pode sim acontecer uma questão de acentuação gráfica em prova para você. Vamos entender sobre isso aqui, olha só. Na acentuação, a gente tem o seguinte, nós temos ali, como nós acentuamos, né, que é o que a gente viu no nosso preparatório. Como nós acentuamos uma palavra monossílaba, uma palavra oxítona, uma palavra paroxítona, uma palavra proparoxítona. Nós vimos no nosso preparatório a acentuação dos hiatos, não é assim? Dos verbos ler, crer, dar e ver. Em contrapartida, nós também vimos sobre os verbos ter e vir, não é assim? Pois é. Só que aqui agora, nesse momento de revisão, nós vamos conversar sobre alguns pontos aqui dentro.
Olha só, o primeiro é o seguinte, tá? Porque eu sei que você já está aí do outro lado, preparada para a sua prova, tá? Então, olha o que a gente tem aqui. Cuidado com as palavras monossílabas e oxítonas. Olha o que eu trouxe para você aqui, tá? Por que eu te falo para ter cuidado com relação a essas palavras? Porque, presta atenção, é a primeira situação com relação a acentuação gráfica. Por que eu te falo para ter cuidado? Porque, por exemplo, olha só, as palavras oxítonas, para que uma palavra seja classificada, né, como oxítona, paroxítona, proparoxítona, ela precisa possuir mais de uma sílaba. Não é isso que acontece? Sim, eu tenho uma palavra ali que tem mais de uma sílaba, então eu vou entender como que ela é oxítona, paroxítona, proparoxítona, né? Contando ali o quê? Ah, chamei no portão. A sílaba que subiu é a sílaba forte. Se for a primeira sílaba do final para o início da palavra, ela é oxítona. Se for a segunda sílaba que subiu do final da palavra para o início dela, ela é paroxítona. Se for a terceira sílaba que subiu do final da palavra para o início dela, ela é uma palavra proparoxítona. Beleza. Então, uma palavra, quando ela é oxítona, ela tem a primeira sílaba forte do final da palavra para o início dela. Tá, o que eu trouxe em regra? Cuidado para não confundir as monossílabas com as oxítonas, tá? Por quê? Porque quando a palavra é monossílaba, ela possui apenas uma única sílaba. Então, às vezes você vê lá assim, né? A questão te pede para marcar a alternativa em que todas são acentuadas por uma mesma regra. Todas as palavras possuem uma mesma regra de acentuação gráfica lá na questão. Aí você vê lá assim, ó, você vê lá café, né? Aí você vê lá pé e você vê lá pajé. Olha só. Aí você olha para essa suposta alternativa aqui, que é a letra A, e fala assim: nossa Deus, tá os finalzinhos aqui, ó, todos os sinaizinhos aqui acentuados, olha só. Ah, então é essa alternativa aqui que eu vou marcar. Por quê? Porque tá tudo acentuado ali, o finalzinho de cada palavra tá acentuada. Ah, é essa aqui. Todas possuem uma mesma regra, né? Todo finalzinho tá acentuado ali, é uma mesma regra. Mentira. Mentira, pois é, tá vendo? Você ia marcar a alternativa errada. Por quê? Porque a palavra pé aqui é uma palavra monossílaba. Café e pajé são palavras oxítonas, tá vendo? Então não estão, né, todas ali acentuadas numa mesma regra, porque as regras das monossílabas é uma, a regra das oxítonas é outra. Tá vendo como é que funciona? Então, palavra monossílaba não é a mesma coisa que uma palavra oxítona. Você está diante de regras diferentes. Tá vendo? Aí você olha o finalzinho, tudo aqui, ó. Ah, esse finalzinho, esse finalzinho, esse finalzinho, acha que tá tudo acentuado numa mesma razão. Não está. Muito cuidado com isso, ok? Beleza. Outra coisa agora, né? Observar os verbos ler, crer, dar e ver. É um BO muito cabuloso de prova. Por quê? Porque recai até no assunto concordância para você. Tá? Então, muito cuidado com o que você vai visualizar aqui agora. Seguinte, olha só. Esses verbos, né? Ler, crer, dar e ver, olha só. Eles, no plural, ó, devem ser escritos com dois Es, mas não tem acento circunflexo neles mais, né? Seria assim, ó. Leem, creem, deem e veem. Olha só, tá vendo? No plural. Antes tinha acento circunflexo aqui, ó. Agora, né? Agora não, desde o novo acordo ortográfico não tem mais. Então, cuidado com a acentuação desses verbos no plural, tá? E beleza, a gente até coloquei aqui, né? Nem li o restante do enunciado. Agora, olha aí, ó, tá vendo? Agora, os verbos ter e vir, cuidado com eles, tá? Porque quando eles estão no plural, olha só, eles devem ser escritos com um E só e tem acento circunflexo. Olha aqui o exemplo. Então, cuidado, porque isso aí é pegadinha de prova para você. Dos verbos ler, crer, dar e ver. E, em contrapartida, os verbos ter e vir, tá? Beleza. É o principal bizu aqui dentro da acentuação desses verbos, ok? Por isso que eu trouxe para você agora. Agora, é o seguinte, os verbos que derivam, né, de ter e vir, aí, né, mantém, intervém, né, que deriva de ter e vir, no singular tem que ter acento agudo e no plural acento circunflexo. Então, por exemplo, mantém, né? No singular, ela mantém a ordem aqui, acento agudo.
Aí no singular, eles mantêm a ordem aqui, tá vendo? No plural agora, acento circunflexo, olha aí, ó. Tá vendo? Então, muito cuidado com isso para que a gente não erre em cenário de prova esses bizus com relação à acentuação gráfica, tá? Beleza, agora, tem tantas outras situações, né? Tem a situação das paroxítonas, das proparoxítonas, dos hiatos. A prof trouxe aqui um revisional e as principais possibilidades de prova para você, tá? Beleza? Então, as pegadinhas, né, dentro do nosso revisional ali, dentro de cada tópico que você viu, tá? Que você viu dentro do nosso certame, ok? Dentro do certame, né? Que você estudou na plataforma do Vale Concurso, ok? Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Mais um tópico aqui agora. Ortografia. Olha aí. É uma outra possibilidade. Claro, né? O que eu disse. Estamos aqui fazendo o quê? Estamos aqui fazendo um revisional de tudo o que a gente viu na nossa plataforma. Estamos fazendo um revisional tratando de pontos importantes dentro de cada item desse aí que você visualizou, tá? Então é isso, é aquele vale tudaço mesmo, como diz o outro, né? Aquele vale tudo bacana mesmo, para que você consiga ali, aqui, recapitular ainda algumas coisas, revisar algumas coisas, que às vezes, né, você nem tá lembrando mais, e fazer uma ótima prova esse final de semana no quesito língua portuguesa. Não só a língua portuguesa, né? Mas fazer uma excelente prova aí, tá? Então vamos lá, olha só. Na ortografia, você, futuro GCM ou futura GCM de Duque de Caxias, precisa prestar atenção no seguinte. Primeira situação de prova para você é essa aqui, ó. Escrita correta das palavras. Aí isso que, se acontecer na sua prova, é rezar 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, fazer essa oração, falar, meu Deus, me abençoa. Por quê? Vou te explicar por quê, tá? Pelo seguinte, olha só. Chegou na hora da prova lá, você está diante de uma questão lá, vai te pedir escrita com S ou com dois S, com C cedilha ou com C, com X ou com CH. Se você não lembra esses repertórios, é rezar 10 Ave Maria, 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, pedir para o Pai do Céu para te abençoar. Por quê? Porque lá na hora da prova pode ficar uma questão dessa. Pedir para você poder marcar ali, né, a alternativa em que as palavras estão escritas corretamente. E aí você vai lá e mete o pau e tem que prestar atenção nisso aí. Então, assim, não tem regra aqui agora para a gente poder aplicar. Isso é conhecimento de vocábulo que você traz ao longo da sua existência. E é uma possibilidade de prova. Então, cuidado, tá? Agora, tem o seguinte, né? Pode acontecer lá uma questão com relação ao uso dos porquês. Então, cuidado, tá? Ó, porquê separado sem acento, né? Início de frase interrogativa. Separado com acento, final de frase interrogativa. Olha aí. O junto com acento, sem acento, junto sem acento. Geralmente onde? Em frase declarativa, né? Explicando ou indicando causa, tá? E o junto com acento agora, com valor de um substantivo. Antes dele vem um artigo aí para você. Então, uma outra possibilidade de ortografia é o uso dos porquês. Mais uma possibilidade de ortografia, palavras homônimas e parônimas. O que é isso? Dentro do cenário ortografia, palavras homônimas, tem alguma coisa de igual nelas, tá? Lá na questão, lá se te pedir para poder visualizar, cair algo dessa vertente de palavras homônimas e parônimas, pensa, se são homônimas, tem que ter alguma coisa de igual nelas. Ou a pronúncia está igual, ou a escrita está igual, ou está tudo igual. Agora, palavras parônimas, não. Tudo parecido, não tem nada de igual nela, tá? Tudo parecido, beleza. Outra situação que a gente precisa relembrar aqui é o uso do hífen. Vai que acontece cenário de prova para você, né? Você não vai perder. Então, presta atenção. Nós estudamos na plataforma do Vale uma porrada de regras com relação ao uso do hífen. O que eu quero que você leve para sua prova é pelo menos as principais situações, condições básicas do uso do hífen, porque se cair, você não vai errar. Então, olha só, primeira situação básica de prova. Se você tem aqui, ó, palavras, né? Uma termina com uma letra, né? A primeira palavra termina com a letra e a segunda começa com letra igual. Olha o hífen aqui, ó. Então, letras iguais, né? E hífen obrigatório entre elas. Ou, se o segundo elemento começar com H, hífen também obrigatório. Então, ó, letras iguais, hífen entre elas. Segundo elemento começando com H, hífen entre elas. Olha só. E agora é o seguinte, ó, letras diferentes, olha aí.
não tem hífen mais, eu vou juntar tudo. Então, isso aí é regra básica do uso do hífen para você levar para a prova, tá? Beleza. Saímos do ponto ortografia, vamos continuar com as classes de palavras. O que acontece aqui nas classes de palavras? Muito cuidado, tá? Olha só, o que acontece aqui com elas? Vamos ver. O que nós temos aqui, né? Com relação às classes de palavras, eu quero trazer 4 classes que são importantes de prova para você. Então, muito cuidado. Você visualizou, você estudou 9 classes basicamente, né? Porque existem 10. Acredito que no nosso certame vieram 9, porque a interjeição geralmente não vem. Então, aqui nós vamos revisar as classes que são bomba de prova para você, tá? Alguma coisa delas aqui que são bomba de prova para você. Então, presta atenção. Olha só. Seguinte. Tempos e modos do verbo. Verbo é uma classe possível de prova para você, tá? Eu aposto muito no verbo em situação de prova, tá? E dentro disso, tempos e modos dele. Olha só. Cuidado. Ah, professora, eu não sei como é que eu vou fazer ali para me lembrar um tempo daquele verbo ali, professora. Sabe o que você vai fazer? Você pega o verbo, volta ele para a primeira pessoa do singular. Olha aí, eu. É muito mais fácil você lembrar a questão, o tempo do verbo, quando você volta o verbo para o eu. Olha só, por exemplo, lá na sua prova tem assim, vendíamos. Olha só, lá no enunciado, né? A forma verbal vendíamos. E tá te pedindo lá o tempo e o modo dessa forma verbal, tá? Nós vendíamos tal coisa, beleza. Tem lá no enunciado, vendíamos. Aí, o que tá te pedindo? Tá te pedindo lá pra você marcar o tempo correto, né? E o modo desse verbo aqui. Volta ele para a primeira pessoa. Ah, se nós vendíamos, eu vendia, né? Aí, quando você estuda comigo, né, no Vale Concursos, aqui, lá na plataforma do Vale, você entendeu? Que toda vez que o verbo termina em ia, né? Quando você volta ele pro eu, ó, eu vendia, tá? Ou o verbo termina em ava, você está diante de qual tempo? Pretérito imperfeito do indicativo. Eu espero que você esteja ciente disso aqui, né? Que você tenha estudado ali a tabelinha para você poder aplicar. Então, se o verbo termina em ia ou termina em ava, lá no eu, o tempo é pretérito imperfeito do indicativo. Ah, então eu vou marcar lá. É a alternativa, pretérito imperfeito. Então, é isso. Está com dúvida naquele verbo ali? Volta ele para a primeira pessoa. Ah, por quê? Porque provavelmente lá na prova não vai te dar a primeira pessoa do singular eu, vai te dar um verbo lá para as formas do plural. Volta ele para a primeira pessoa e tenta lembrar ali o tempo. É muito mais fácil para você, tá? Mas eu acredito e espero que você tenha estudado tudo bonitinho para você poder não errar, né? Você tenha visto tudo bonitinho na plataforma do Vale Concurso para você poder não errar em cenário de prova, tá? Lembrando, quando o verbo está no modo indicativo, é porque ele indica uma ação precisa, mesmo que no passado ou que no futuro, tá? Quando você, a ação que é verdade, né, que é fato. Quando você está no modo subjuntivo, você está diante de ações possíveis de acontecer. Quando você está diante do modo imperativo, você está diante de ações que indicam ordem, pedido, desejo, tá? Só para você poder lembrar isso aí, não errar de jeito nenhum, beleza? Ok. Agora é o seguinte, olha, outro tópico aqui dentro são as vozes verbais, que eu quero conversar com você dentro do verbo aqui ainda. Olha só, nessas vozes verbais, cuidado, tá? Por quê? Vamos relembrar aqui, porque vozes verbais, tá? É uma outra possibilidade de prova pra gente. Então, quando você vê verbo, cenário verbo, a primeira possibilidade de prova para você é o quê? É o bonitinho ali do cenário, tempos e modos verbais. A segunda possibilidade que a banca pode trazer para a gente é vozes verbais. Então, muito cuidado com o que você está vendo aqui. Eu não quero que você erre, cair isso em prova de jeito nenhum, não, tá? Então, preste atenção nas vozes verbais. Olha só. Vamos relembrar aqui, né? Voz ativa. O que é a voz ativa? É aquela onde o sujeito pratica uma ação. Então, se você tem um sujeito praticando uma ação, você tem ali uma voz ativa no verbo. O verbo está na voz ativa. Ah, o que é um verbo na voz passiva? É aquele verbo onde o sujeito, né? Onde ele está fazendo o sujeito sofrer uma ação. Então, quando o verbo está na voz passiva, o sujeito ele faz o quê? Ele sofre uma ação. Tá vendo? Então, isso é a voz passiva. Detalhe: tem passiva analítica e tem passiva sintética.
Eu espero que você tenha estudado, tá? E se você não lembra agora, corre no material e olha sobre isso ainda, porque é uma possibilidade, possibilidade de prova para você, tá? Beleza. Agora, voz reflexiva. O que é a voz reflexiva? É aquela voz onde o sujeito pratica e sofre uma ação como? Ao mesmo tempo. É aquele famoso bate e volta da estrela, né? O sujeito pratica e sofre ao mesmo tempo. Ah, a menina feriu-se na gangorra, né? Ela praticou a ação e sofreu a ação de se ferir na gangorra, tá vendo? Tá praticando e sofrendo a ação ao mesmo tempo, tá? Beleza, então, voz reflexiva no verbo. Vamos continuar. Mas antes da gente continuar, a professora Angélica, né, tem um recadinho muito bacana aqui para você. Olha só, você está nessa reta final, né, está aqui estudando, né, visualizando esse vale tudo aqui que é importante. Nós estamos diante de um revisional de língua portuguesa muito bacana para você. Então é o seguinte, olha, não pode deixar de adquirir o nosso pacote de simulados. Tem até o recadinho, né? Você treinou, revisou o conteúdo, mas será que você está ali totalmente preparado, preparada, né, para essa prova que acontecerá esse final de semana? Pois é, então, nós temos aqui o nosso pacote de simulados que nós ofertamos para você, tá? Ó, questões no estilo da banca, correção com gabarito, simulação real da prova, porque lá você vai visualizar mesmo, de fato, né? Todo número de questão ali de acordo com a sua prova, é uma simulação real da prova que você vai fazer, né, esse final de semana. E aí, foco total na sua aprovação. Então, se você quer ter oportunidade de visualizar como você está preparado ali, preparada, é muito bacana você adquirir o nosso pacote de simulados. Então, não perca a oportunidade, tá? O link está na descrição do nosso vídeo e é só você clicar aqui no link e adquirir já, né? Porque não pode perder a oportunidade de jeito nenhum. Para você ver aí como você se encontra ainda antes da sua prova acontecer, beleza? Pois é, vamos continuar então. Ó, estamos esperando você, tá? Com o seu pacote simulado adquirido aí. Olha o que acontece aqui. Eu trouxe, né, uma observação com relação à voz passiva analítica. Eu falei com você, se você não estudou, né, presta atenção. Volta lá e revisa o assunto. E olha aqui, quando você tem passiva analítica, presta atenção, tá? Por quê? Que a voz passiva é aquela onde o sujeito faz o quê? Ele sofre uma ação, né? Então, existem dois tipos de passiva aqui, de voz passiva analítica, passiva sintética. Então, bisurada aqui para você, você tem o seguinte, olha, quando você tem passiva analítica, você tem uma locução verbal mais um agente da passiva. Olha aqui a locução verbal, olha aqui o agente da passiva. Então, o sujeito aqui está sofrendo uma ação, voz passiva analítica dentro desse contexto. Quando você tem passiva sintética, você tem um verbo mais o se, tá? Né? O se ali depois do verbo, ou se aqui antes do verbo, mas você teve verbo mais o se, né? Porque foi o se aqui foi atraído por um termo atrativo, tá? Não acontecendo depois do verbo aqui ou depois do se, ali, dessa pegada aqui do verbo mais o se, olha só. Não acontecendo depois, não acontecendo depois, nem preposição, nem advérbio. Então, olha só, regam-se as plantas. Opa, eu tive verbo mais o se, esse combo aqui. Depois disso aqui, eu não tive nem preposição, nem advérbio. Então, aqui eu tenho uma voz passiva sintética. Olha só, por quê? Porque eu tive o verbo mais o se, esse combo aqui. Depois dele aqui, não teve nem preposição, nem advérbio, tá vendo? O as aqui é artigo. Então, eu tenho ali o quê? Uma voz passiva sintética acontecendo. Não erre, muito cuidado com o que você está visualizando aqui, você está visualizando aqui, beleza? Pois é. Vamos lá agora, outra classe gramatical importante de prova, pronome. O que você precisa levar para sua prova? Pronome relativo. Olha só, de todas as classificações que você estudou, o pronome relativo é uma bomba de prova. E olha o bizu sobre ele. Ele nunca aparece depois de um verbo, tá? Nunca. Então, quando você tem pronome relativo, nunca antes dele ali vai acontecer um verbo. Não pode. Se você viu o verbo e a palavra que está sendo dada ali para você, te pedindo para avaliar se é um pronome relativo ou não, não é. Porque pronome relativo não aparece após verbo. Tá vendo? Então, cuidado com isso. E outra coisa, ele introduz uma oração subordinada
adjetiva, todo pronome relativo, tá? Então, de toda a classificação que você viu de pronome, a que mais pega em prova pra gente, que pode acontecer e pode pegar, é o pronome relativo, tá? Não que você, professor, então, aquilo que eu estudei do pronome não vai valer a pena para mim? Vai sim, eu estou te dando trazendo uma pegadinha com relação ao pronome, né, dentro do rol classificatório ali, o pronome que mais pode te pegar em prova, que é o pronome relativo, tá? Beleza. Agora é o seguinte, outra coisa dentro do pronome que veio no certame até separado, e que eu aposto muito, muito, muito que vai acontecer em prova para vocês, aqui, ó, colocação pronominal. É uma aposta minha frenética, igual verbo. É uma aposta frenética em prova. Tempos e modos verbais. É uma aposta frenética em prova, tá? Então, muito cuidado com o nosso revisional aqui. Olha só. Cuidado com os verbos, com o pronome ali, né? Em locuções verbais, tá? A colocação dos pronomes em locução verbal. E eu trouxe aqui um bizu. Por quê? Porque você sabe, próclise, mesóclise e ênclise, você já estudou. O que é próclise? Pronome antes do verbo, né? Atraído ali por um termo atrativo. O que é ênclise ou mesóclise? Na ênclise, o pronome está depois do verbo, né? Estando esse verbo aqui no presente ou no passado. E não tem termo atrativo antes dele. Na mesóclise, pronome no meio do verbo, né? O verbo tem que estar aqui em uma das formas do futuro, né? Para que aconteça a mesóclise. E não vai ter termo atrativo antes do verbo. Tá vendo como é que é? Pois é. E aí acontece o seguinte, o bizu aqui não é nem com relação a esse ponto básico da colocação pronominal. É em relação à colocação dos pronomes oblíquos quando nós estamos diante do quê? Das locuções verbais. Então, cuidado, ó. Se você viu lá uma locução verbal com infinitivo ou gerúndio, sem termo atrativo antes dela, o pronome tem duas posições. Ele fica no meio dela ou depois dela. Então, cuidado, tá? Com essa locução aí, com infinitivo ou gerúndio, né? Infinitivo é ar, ir, né? Gerúndio é NDO, olha só. Sem termo atrativo antes dessa locução. Pronome fica no meio ou depois dela. Agora, se você vê uma locução com infinitivo de novo ou com gerúndio, só que teve termo atrativo antes, olha só, com termo atrativo antes agora, o pronome vai ficar antes da locução verbal ou depois dela. Cuidado com o que você está vendo aqui. Agora, se você teve uma locução verbal com particípio, o que é particípio? É uma forma verbal ali, né, ganhando função de nome, terminando com ado ou ido. Não teve termo atrativo antes, o pronome só vai ficar no meio da locução verbal, porque nós temos aqui agora um particípio. Agora, teve a mesma locução com particípio, só que com termo atrativo antes. O pronome oblíquo só pode ficar antes da locução verbal no particípio. Viu como é importante isso aqui? Pois é, memorize isso. Eu tenho quase certeza que você já está sabendo isso aqui já. Pois é, então vamos para a prova preparado para bombardear lá, caso aconteça uma questão dessa, beleza? A banca não pode te vencer. Por isso nós estamos fazendo esse revisional aqui assim, maravilhosíssimo, para você não errar de jeito nenhum, tá? Ok, então vamos continuar. Olha só. Conjunção agora, próxima classe. O que você precisa entender? Além das classificações, né, que a gente já teve, já visualizamos ao longo do nosso estudo, você precisa entender o sentido, né, que cada conjunção expressa. Então, cuidado com isso. Por exemplo, a conjunção E, ela pode ter valor de adição, de oposição ou de alternância. Olha só, ela pode ser uma conjunção aditiva, adversativa ou alternativa. Então, você tá vendo como que o sentido vai fazer toda a diferença? Presta atenção no sentido, tá? Quando é que a conjunção E tem valor de oposição aqui? Quando é que ela vai ter valor de uma conjunção adversativa? Quando você troca ela por mas, Pois é. Quando ela vai ter valor de uma conjunção alternativa? A conjunção E. Quando ela vai dar a ideia, né, de alternância ali, quando você substituir ela pela conjunção ou, e o contexto dá sentido, tá vendo? É sentido ali. Então, cuidado com essas pegadinhas. Outra coisa, algumas conjunções aqui, olha só, elas podem acontecer tanto dentro, né, da classificação de coordenadas explicativas, né, coordenativa explicativa, ou subordinativa causal. É o caso da conjunção porque, por exemplo.
A conjunção porque você vê ela dentro das coordenativas explicativas e você vê o porquê também dentro das subordinativas causais. Como é que eu vou saber da diferença? Olha aqui. Quando é conjunção coordenativa explicativa, o contexto que vem antes indica ordem. Olha só, o bizu. Então, pega o bizu aí para você não errar de jeito nenhum em cenário de prova, tá? Beleza. Outra coisa agora, conjunção integrante. Angélica, não sei, professora. Não lembro o que é conjunção integrante. Presta atenção no bizu que você está vendo aqui, então. Olha só. Quando você tem conjunção integrante, para você saber que você está ali diante de uma conjunção integrante, por quê? Porque só existem duas conjunções integrantes, o que e o sim. Olha só. Para você saber se você está diante de uma conjunção integrante, você vai pegar dela ali até o final do contexto e substituir tudo aquilo ali pela palavra isso. Se deu, aí depois você volta fazendo leitura, né? Substituindo o que você destacou pela palavra isso. Se deu sentido, a conjunção é integrante dentro do cenário da prova, tá? Beleza, então. Outra classe gramatical, outras, né? Preposição e advérbio. O que você vai observar aqui dentro? Cuidado, o sentido dessas classes. Olha só, tá? Cuidado com o sentido dessas classes. Agora, é o seguinte, a preposição é conectiva igual a conjunção. O advérbio indica circunstância. Só que é o seguinte, vamos observar as palavras denotativas com função de advérbio, tá? Que vai que acontece, né? A palavra denotativa com função de advérbio que indica exclusão. Olha, indica inclusão. Olha aí, também ou inclusive. Palavra denotativa que tem função de advérbio que indica exclusão, apenas somente. Palavra denotativa com função de advérbio que indica retificação, né, ou correção. Olha ali, a expressão ou melhor. Isto é também entra aqui, né? Também pode entrar. Olha só, ou seja, né? Ou seja, olha aí, tá vendo? Pois é. Agora, palavra denotativa com função de advérbio que indica explicação. Isto é, de novo, por exemplo, olha só. Palavra denotativa com função de realce. A expressão é que. Olha aí. Isso aí precisa estar, ó, já gravado aqui, porque dentro do cenário advérbio pode ser uma possibilidade de prova para você, tá? Então não erra não, de jeito nenhum não, beleza? Ok. Opa, vou voltar aqui. Ok pra gente, tá? Vamos lá então agora, continuando. Olha só. Próximo tópico, concordância verbal e nominal. Estamos agora no cenário análise sintática. Cuidado com o que você está visualizando aqui. Preste atenção. Na concordância verbal e nominal, olha o que você tem que prestar atenção. No princípio básico de cada concordância. Preste atenção nisso aqui, olha só. O que é a concordância nominal? Como que eu entendo, professora Angélica, o cenário concordância nominal? Que é uma aposta de prova no quesito análise sintática, né? Estamos aqui num revisional, olha só, para GCM aí, né, se Deus quiser, de Duque de Caxias. Então, olha o que você tem aqui, olha. Quando você quer visualizar a concordância nominal, qual que é o conceito básico disso? Porque pelo menos o conceito básico você tem que levar para a sua prova. Então, o conceito básico de concordância nominal é, você acha o substantivo e depois você observa adjetivo, né, artigo, numeral e pronome que concordam com esse substantivo aqui, que você achou primeiro. Beleza, é o conceito básico. Ok. O que é a concordância verbal? Conceito básico. Você vai achar o sujeito e depois você vai olhar o verbo concordar com ele ali. Tá vendo? Isso é a concordância básica, né? A regra básica da concordância verbal. Agora, é o seguinte, olha só. Temos casos de prova e a prof não ia deixar de trazer isso aqui para você. Os bizus aqui, é o bizu da concordância, os principais casos da concordância, tanto nominal quanto verbal, para você poder levar para sua prova. Então, olha só, cuidado, tá? Se você não lembra a regra, por favor, volta e estuda sobre isso. Porque isso aqui é bizu de prova para você no quesito concordância, ó. Palavra anexo incluso e kit é cenário de prova para você. As expressões é necessário, é proibido, é permitido e é bom. É questão de prova para você. Tudo isso dentro do cenário concordância nominal. Volta lá e ainda dá uma revisada. Porque isso aqui é muitos detalhes que tem que ser visto. A prof diz para você que isso é questão de prova. Entendeu? Então, volta e dá uma revisada ainda antes da sua prova acontecer nisso aqui. Tá? Beleza. Possível bastante, olha só, mesmo junto. Isso tudo aqui é concordância nominal.
Agora, verbos impessoais, olha só, é uma questão de prova de concordância verbal. O verbo mais o se, tanto na passiva sintética quanto no sujeito indeterminado, pode ser uma questão de prova para você. O verbo ser, a concordância específica dele, e a concordância da palavra alerta. Olha só, te dei todas as vias que podem acontecer em razão de concordância verbal e nominal em cenário de prova para você, tá? Dá uma revisada nisso aqui, ok? Que é muito importante para você. Beleza, vamos continuar. Regência verbal e nominal agora. O que nós vamos ver aqui, né? Nesse nosso vale tudo aqui, onde nós estamos com apostas finais para você que vai fazer a prova da GCM de Duque de Caxias nesse final de semana. O que a gente tem aqui dentro da regência verbal e nominal? Ó, o que você precisa lembrar? Nome e verbo exige complemento adequado a eles. Isso é a regência nominal e verbal. Olha só. Por exemplo, né? Tenho respeito às leis. As leis aqui, ó. Respeito a quê? Olha lá. Ó, parei no nome, perguntei com preposição e a mesma está na resposta. Regência nominal certíssima. Tá vendo? Olha só. Isso é a regência nominal. É você parar no nome aqui, ó, porque respeito é nome. Olha só. Respeito não é verbo, tá? A palavra respeito aqui é um nome. Olha só. Respeitar é verbo. Mas a palavra respeito é nome. E prova de que ela é um nome aqui, olha aqui o verbo, ó, tem. Tá vendo? Ali está o verbo. Verbo tem, cá em cima, ó, tem. Tá vendo? Beleza. Aí aqui respeito. Respeito é nome. Você para nele e pergunta, respeito a quê? Às leis, olha só. Então, a regência nominal está sendo feita de forma correta ali. Por quê? Parei no nome, perguntei com complemento, perguntei com preposição, a mesma preposição está ali, né? Introduzindo o complemento nominal. Beleza. Precisamos de alimento. Olha o que nós temos aqui, tá? Precisamos de alimento. O que você vai ver aqui? Isso aqui é regência verbal. Isso aqui é regência verbal. Olha só, né? E regência verbal. O que vai acontecer em prova para você? Às vezes lá na prova vai acontecer um verbo, né? Para você poder analisar ali se depois dele, de acordo com a transitividade desse verbo, se depois dele aparece ou não preposição obrigatória de forma correta. Aí você está diante de uma situação onde, depois do verbo, né, o complemento dele ali exige uma preposição. Isso é uma particularidade de prova para você. Da mesma forma que outro cenário bem provável em prova para você, pode ser esse daqui, ó. Onde você vai ver um verbo e de acordo com o sentido dele dentro do contexto, ele não pede preposição ou ele vai pedir preposição. Olha só, olha a preposição aqui, tá vendo? Então, isso é uma outra possibilidade de prova para você. O verbo, então, professora, o que eu posso entender? Lá na prova pode cair isso? O verbo vai mudar de sentido e vai mudar de regência? Sim. Ele muda de sentido, por isso ele tem regências diferentes. O verbo visou, né, aqui, ó, no primeiro contexto, o policial visou o alvo e atirou. O verbo visar aqui está com sentido de ver. Olha só, sentido de ver. Então, ele é transitivo direto. Tá vendo? Porque não teve preposição aqui depois dele. Agora, o verbo visar aqui, ó, ele tá com sentido de desejar. Olha só. Então, ele vai exigir uma preposição depois dele, sendo o verbo transitivo indireto. Tá vendo? Essa é a maior possibilidade de prova para você no campo da regência verbal e nominal. Vamos continuar rapidão. Olha só. Crase aqui agora. O que a gente entende com relação ao cenário da crase, tá? O que nós vamos entender aqui com relação ao cenário crase? Muito cuidado com o que você vai visualizar aqui agora. Por quê? Porque olha a situação em que nós vamos entender com relação ao uso da crase no nosso revisional aqui. Presta atenção. Quando há, olha só, aparecer antes de palavra feminina em objeto direto, você não vai visualizar a ocorrência da crase. Por que eu falo isso? Porque tem gente que fala assim, professora, eu vou ver eu vou visualizar ali a ocorrência da crase antes de qualquer palavra feminina, né, professora? Não. Olha só, se você viu antes de uma palavra feminina, mas dentro de um objeto direto, não acontece a crase ali. Tá vendo? Pois é. Agora, quando você tem um
né? Preposição. Aparecendo antes de palavra feminina, introduzindo um objeto indireto ou um complemento nominal, aí você já tem crase no contexto, de forma obrigatória, tá? Agora, outra coisa, uma forma bem básica para você poder lembrar, né, e avaliar se vai acontecer a crase ou não, é ali, né? Você fazer a substituição de a por ao, né? Antes ali do substantivo, que você vai ver um substantivo feminino e o a antes dele. Então, pega esse substantivo feminino e volta ele para um substantivo masculino que corresponde. Por exemplo, você pega carta e substitui por cartão. Aí, se na hora que você substituiu, né, o A tá ali, ele virou para o antes do cartão ali, no A, no lugar do A deu o, não vai ter o acento grave no A lá em cima, denotando crase. Aí, se você pegou a palavra feminina carta, substituiu por cartão, né, supondo aqui, fazendo a suposição. Pegou a palavra carta, substituiu por cartão. Aí, no A que você viu antes, na hora que você desceu, deu ao, vai ter acento grave no A antes da palavra carta, tá vendo? Antes da palavra feminina. É esse o macete que você vai aplicar. Então, se na substituição do A deu ao, haverá crase no A, tá? Você vai certificar ali de que tem um acento grave no A denotando crase, beleza? Outra coisa, não usamos crase para a gente finalizar isso aqui, né? Antes de palavra masculina, você não vê a ocorrência da crase antes de palavra masculina, tá? Não vê. Você não vê a ocorrência da crase antes de verbo, não vê. E não vê a ocorrência da crase antes de pronomes pessoais do caso reto, principalmente o ela. Olha só. Então, o que acontece? Você viu todos os bizus com relação ao acento grave no A, né? Ou seja, em relação à ocorrência da crase. Então, muito cuidado com isso em cenário de prova. Para finalizar, a gente tem o seguinte aqui, ó. Sentido próprio e sentido figurado. Nós vamos passar por isso aqui de forma bem tranquila, porque é só relembrar, tá? Quando você está diante de algo no sentido próprio, você está diante de algo no sentido real da coisa, tá? Se você está diante de algo no sentido figurado, não está no sentido real aquele cenário, porque está no sentido figurado, ok? Então, muito cuidado com isso, tá? Quando você tem ali, né, sentido próprio, sentido real. Sentido figurado, não está no sentido real aquela informação ali, beleza? Pois é, por exemplo, eu falo assim, olha, quando doente, precisamos tomar medicação, precisamos tomar remédio. Sentido próprio, sentido real, esse contexto. Agora, quando eu digo assim, você é uma flor, tá vendo? Sentido figurado. Porque não tem como você ser uma flor, tá vendo? Você é você, a flor é a flor. Mas só que eu quis te dar um elogio ali, né? Então, te comparando com uma flor de forma afirmativa. Então, está no sentido figurado, porque não tem como você ser uma flor, tá vendo? Nossa, você é uma fera. Tem como você ser uma fera? Não, tá no sentido figurado. O contexto está no sentido figurado, tá? Beleza. Agora, sinônimos, antônimos e parônimos. Você viu palavras homônimas e parônimas lá no slide da ortografia, quando a gente falou sobre isso aqui. Então, pode ser cenário de prova. Palavras parônimas aqui tem tudo parecido, nada de igual nelas. Nem a pronúncia tá igual, nem a escrita tá igual, nem o significado igual. Beleza? Pois é. O que são palavras sinônimas? Tem significado semelhante, né? E palavras antônimas, palavras que têm sentido oposto, sentido contrário. Tá vendo? Pois é. O que nós fizemos aqui? Revisamos o nosso assunto, né, de língua portuguesa, entendemos tudo direitinho, estamos assim, vamos dizer, afiados, em nome de Jesus aí, totalmente preparados para a nossa prova esse final de semana, e é isso, tá? Espero que tenha sido de grande valia para você, mais uma vez, né, aqui o nosso encontro de língua portuguesa, esse nosso vale tudo aí, com destino à sua aprovação na GCM de Duque de Caxias, tá? A professora Angélica deseja excelente prova para você, e é isso, viu? Que Deus te abençoe, tá? Na sua prova, vá para a prova tranquilo, tranquila, ok? E é isso, esteja totalmente preparado, preparado. E mais uma vez eu vou te falar, você que ainda não adquiriu o nosso pacote de simulados, nessa reta final, é a oportunidade que você tem para adquirir. Por quê? Porque você vai fazer uma simulação real da sua prova, para você testar ali seus conhecimentos. E ainda dá tempo. Tanto dá tempo de você adquirir o nosso pacote simulado e estudar com qualidade, quanto dá tempo de você revisar
Os pontos que você viu aqui novamente e tudo que a gente conversou aqui, se ainda resta alguma dúvida. Beleza? E é isso, ó. Beijo no seu coração, grande abraço para você, tá? E se Deus quiser, excelente prova aí esse final de semana. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.